Bem-vindos a mais um mergulho profundo. Hoje a gente vai se aventurar pela língua portuguesa de um jeito que você provavelmente não espera. Eu sei que você está interessado em aprender português. Para te ajudar nessa jornada, você nos mandou um vídeo do YouTube que, à primeira vista, parece bem distante do nosso tema. É verdade, o vídeo mostra uma loja de reparos de celular em Sydney, na Austrália. Mas acredite, essa loja australiana tem muito a nos ensinar sobre a língua portuguesa e a presença dela no mundo. É isso aí. E é aí que a nossa aventura começa. Prepare-se para descobrir como um simples vídeo de reparo de celular pode revelar a riqueza, a versatilidade e a crescente influência do português. E para te guiar nessa descoberta, a gente vai analisar a linguagem utilizada no vídeo, desde as palavras mais técnicas até as expressões mais coloquiais. A gente vai mergulhar nas nuances e peculiaridades do português e entender como essa língua se adapta aos mais diversos contextos. E o mais legal é que ao longo do caminho você vai perceber como o português está presente em lugares que você nem imaginava, conectando pessoas e culturas ao redor do mundo. E quem sabe essa imersão no português, falado num contexto tão inusitado, te inspire a dar os primeiros passos no aprendizado dessa língua tão rica e vibrante. Então vamos começar. No vídeo técnico, o David está consertando um Samsung Galaxy S24 Ultra. E o interessante é que ele explica cada etapa do processo em português, claro e detalhado, utilizando uma linguagem técnica precisa, mas ao mesmo tempo acessível para quem não é especialista. Isso mesmo. Ele usa termos como Connector Flex, placa-mãe, fitas adesivas, que são específicos da área de reparo de celular, mas ele os explica de uma forma que qualquer pessoa possa entender. E essa capacidade do português de se adaptar a diferentes áreas do conhecimento é fascinante. O vídeo é um ótimo exemplo de como o português técnico pode ser preciso e compreensível ao mesmo tempo. E não é só a linguagem técnica que chama a atenção. O técnico também usa expressões coloquiais, gírias e até um pouco de humor, o que torna o vídeo mais leve e divertido de assistir. Exatamente. É como se ele estivesse conversando com um amigo, que cria uma atmosfera mais descontraída e próxima. E essa mistura de linguagem técnica com expressões coloquiais é uma característica bem interessante do português brasileiro. É uma língua que consegue ser formal e informal ao mesmo tempo, dependendo do contexto. E essa versatilidade é uma das grandes riquezas do português. Ele se molda às diferentes situações, permitindo que a comunicação seja clara, precisa e ao mesmo tempo expressiva e cheia de personalidade. E essa riqueza do português que a gente está observando nesse vídeo é só uma pequena amostra do que essa língua tem a oferecer. Ao longo deste mergulho profundo, vamos explorar outros aspectos do português, mostrando como essa língua vibrante e em constante evolução está presente em diversas áreas da vida da tecnologia, a cultura, da ciência e a arte. Prepare-se para uma viagem fascinante pelo mundo da língua portuguesa. Retomando nossa análise, vamos observar como o técnico usa o imperativo para guiar o espectador pelas etapas do reparo. Ele usa verbos como observe, remova, connect, criando um passo a passo interativo. É como se ele estivesse ali do nosso lado, nos ensinando a consertar o celular. Essa forma de usar o imperativo de forma direta e coloquial é muito comum no português brasileiro, principalmente em situações informais, né? É isso aí. E essa informalidade não tira a precisão das instruções. O técnico consegue ser claro e objetivo mesmo utilizando uma linguagem mais próxima do dia a dia. E ele também usa muitos advérbios para enfatizar a delicadeza do processo. Cuidadosamente, delicadamente, lentamente. Essas palavras reforçam a atenção e a precisão necessárias para realizar o reparo. Com certeza. Esses advérbios demonstram como o português é rico em nuances. Eles adicionam camadas de significado à instrução, transmitindo não apenas a ação em si, mas também a forma como ela deve ser executada. É como se ele estivesse nos alertando. E cuidado, essa peça é frágil, precisa de atenção especial. Esses detalhes na linguagem mostram como o português é uma língua que se preocupa com a clareza e a precisão da comunicação, mesmo em contextos informais. E o uso de adjetivos para descrever a tela do celular também é interessante. Fina, excepcional, de alta qualidade. Esses adjetivos criam uma imagem positiva do produto, despertando o interesse do espectador. Verdade. Perceba como a linguagem mesmo em um vídeo técnico tem um papel importante na construção da percepção do produto. A escolha das palavras certas influencia a forma como vemos o objeto e até mesmo a nossa vontade de tê-lo. E além da linguagem verbal, o técnico também usa a linguagem corporal para se comunicar. Ele aponta para os componentes do celular, gesticula com as mãos e usa expressões faciais para reforçar a mensagem. É verdade. A linguagem corporal complementa a linguagem verbal, tornando a comunicação mais eficaz e envolvente. É como se ele estivesse ali na nossa frente conversando conosco e nos mostrando cada detalhe do processo. E essa combinação de linguagem verbal e não verbal é fundamental para a comunicação humana, especialmente no contexto como esse, que a demonstração visual é tão importante quanto a explicação técnica. O vídeo do David é uma aula de comunicação mostrando como o português se adapta a diferentes situações utilizando recursos linguísticos diversos para transmitir a mensagem de forma clara, precisa e envolvente.
E essa capacidade de adaptação é uma das grandes forças do português, permitindo que essa língua seja utilizada nos mais diversos contextos, desde os mais técnicos até os mais informais. E essa riqueza do português que a gente observou nesse vídeo se estende a todas as áreas da vida da literatura, a música, do cinema e internet. E essa presença global do português, que se manifesta de formas tão diversas, nos leva a uma reflexão interessante. Como essa língua originária de um pequeno país na Europa se tornou tão influente e presente em todos os cantos do mundo? É uma pergunta que nos convida a explorar a história, a cultura e a evolução do português, entendendo como essa língua se espalhou pelo mundo, cruzando oceanos e continentes, e se transformou num idioma global. E essa jornada de descoberta nos leva a um novo capítulo da nossa análise: a influência da internet e das novas tecnologias na difusão e na transformação do português. A internet e as novas tecnologias têm um papel fundamental na difusão do português. Plataformas como o YouTube, por exemplo, permitem que pessoas do mundo todo tenham acesso a conteúdos em português, como o vídeo que a gente está analisando. É verdade, e não podemos esquecer das redes sociais, né? Que conectam pessoas de diferentes países e culturas, criando um espaço virtual para o intercâmbio linguístico e cultural. É incrível como a internet derruba barreiras geográficas e aproxima falantes do português de todos os cantos do mundo. E essa interação online também contribui para a evolução da língua. Novas palavras, expressões e gírias surgem a todo momento impulsionadas pela criatividade dos usuários e pela dinâmica da comunicação digital. O português, assim como qualquer língua viva, está em constante transformação, incorporando elementos da cultura digital e se adaptando às novas formas de comunicação. E essa capacidade de adaptação é essencial para a sobrevivência de uma língua, né? O português precisa ser dinâmico, precisa acompanhar as mudanças do mundo para continuar relevante e presente na vida das pessoas. E o que a gente vê na internet é justamente isso: um português vibrante e criativo em constante mutação. E essa vitalidade da língua se manifesta de diversas formas. No vídeo do David, por exemplo, a gente vê como o humor e as gírias tornam a linguagem mais leve e próxima do público. Essa informalidade característica do português brasileiro contribui para criar uma atmosfera de proximidade e empatia. É como se o David estivesse conversando com um amigo e não apenas transmitindo informações técnicas. Essa habilidade de se conectar com o público através da linguagem é fundamental para o sucesso de qualquer comunicador, seja ele um técnico de celular ou um apresentador de televisão. É verdade. E essa capacidade de comunicação, de transmitir ideias e emoções através da linguagem é uma das maiores riquezas do português. É uma língua que nos permite expressar a nossa individualidade, a nossa cultura e nossa visão de mundo. E essa riqueza do português que a gente explorou nesse mergulho profundo vai muito além do que a gente viu nesse vídeo, né? É uma língua com uma história rica, uma literatura vasta e uma cultura vibrante que se manifesta em diferentes países e continentes. Esperamos que essa análise tenha despertado a sua curiosidade sobre a língua portuguesa e o potencial dela no mundo globalizado. O português é uma língua em constante expansão que conecta pessoas e culturas, abrindo portas para um universo de conhecimentos e experiências. Com certeza. A gente convida você a continuar explorando a riqueza e a diversidade da língua portuguesa, mergulhe na literatura, na música, na cultura. Descubra a beleza e a expressividade dessa língua que tem tanto a oferecer. Obrigado por se juntarem a nós nessa jornada de descoberta. Até o próximo mergulho profundo.